Não, isso aqui pode ser um risco pra Nvidia. Primeiro vamos vender a Nvidia aqui, todo mundo vendeu, o preço caiu, depois a gente vê o que vai acontecer de fato. Pensa comigo, o camarada tem um patrimônio de 1 milhão e cai 20%, ele perdeu 200 mil. Se o camarada tiver 10 milhões, ele perdeu 2 milhões. Se ele tiver 1 bilhão, ele perdeu o quê? 200 milhões. Perdeu 200 milhões. Se ele tiver, que nem é o caso da Nvidia, que eram 3 trilhões, aí cai 20% e perdeu 600 bilhões. Foram quase aí 4, 5 Petrobras num dia só. Foi a maior queda em valor de mercado de uma empresa da história do mercado financeiro. Nós tivemos uma inteligência artificial chinesa que foi lançada, a DeepSeek, e essa IA chinesa conseguiu ser desenvolvida, segundo o que relataram, que com somente 6 milhões de dólares conseguiram desenvolver ela, e ela tinha um gasto tanto de processamento quanto energético muito menor para ela funcionar. Então, por exemplo, se eu abro o chat GPT aqui e pergunto alguma coisa para ele, a resposta que ele me dá, por mais que apareça aqui no meu computador, o processamento que ele usou para conseguir gerar essa resposta foi lá no servidor do chat GPT. E essa nova IA chinesa é um open source também, né? É muito importante isso. Então o código é aberto, qualquer pessoa pode ver, pode modificar, pode instalar na própria máquina. Tanto que na Deny teve um programador que instalou esse software dentro do computador doméstico dele, que ele falou que não é um computador nem tão absurdo assim, e conseguiu rodar. Porque quando você vai aqui no chat GPT no seu celular ou no seu computador, é no servidor deles que tá rodando para gerar a resposta. Essa IA você consegue colocar dentro do seu computador doméstico e faça com que ele trabalhe. Então, basicamente, a Nvidia se tornou, né, ela sempre tá lá competindo, agora deu uma queda absurda com a Apple, para ser a empresa mais valiosa do mundo. Ela chegou a ter um valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Eu lembro há pouco tempo atrás, né, na pandemia, que tinha lá a capa da notícia da revista, qual empresa de tecnologia vai chegar no primeiro trilhão de dólares. Mas agora várias empresas chegaram no trilhão, batendo até mais, aí 3 trilhões. E a Nvidia é como se fosse a empresa que vende a pá na corrida do ouro. Então na corrida do ouro, todo mundo lá querendo escavar, querendo encontrar onde tá o ouro. Você não concorda que quem ficou muito rico é quem vendia a ferramenta, quem vendia a pá? Na inteligência artificial, até o momento onde nós sabemos, porque agora isso pode mudar, o que acontece? Você precisa de muitas placas, de muito processamento, de muitos chips para conseguir treinar essa inteligência artificial. Tanto treinar quanto rodar. E a empresa que é líder nisso no mundo é a Nvidia. E eles têm uma margem gigantesca para vender isso, uma margem aí de cerca de 90%. Então, basicamente é uma máquina de fazer dinheiro que o mundo inteiro tá querendo essas placas, ela produz e tava crescendo cada vez mais. E aí o mercado, por conta dessa IA, por conta dela ter sido treinada, que tem muitas pessoas questionando isso já, apenas com 6 milhões de dólares. Pra você ter ideia, o chat GPT foi necessário a primeira versão mais de 100 milhões de dólares. Pra treinar, você consegue rodar no seu próprio computador. O mercado olhou isso, a Nvidia já tava com um preço muito esticado, de acordo com vários analistas, e ela teve uma queda de quase 20% somente ontem. Exato, dá pra ver aqui o gráfico. Lembrando que o mercado americano de ações funciona de segunda a sexta, horário comercial. Então, esse medo aí da IA chinesa surgiu no final de semana. Tanto que vocês podem ver que já abriu caindo o gráfico. Então, a ação tava aqui a 142, logo na abertura, logo de cara já tava a 126 e despencou ainda mais, agora deu uma recuperada. Porém, o que acontece? O mercado viu, não, beleza, dá pra treinar IA com muito menos processamento, com muito menos máquina. Esse tanto de máquina que a Nvidia tá desenvolvendo não vai ser tão necessário assim. Não vai conseguir vender tanto igual antes, né? Exato. Porém, foi muito do sell-off que o mercado chama, né? Que todo mundo viu. Não, isso aqui pode ser um risco pra Nvidia. Primeiro vamos vender a Nvidia aqui, todo mundo vendeu, o preço caiu, depois a gente vê o que vai acontecer de fato. Da mesma forma da pandemia, foi sell-off também. O pessoal, não sei o que vai acontecer com esse vírus aqui, o que vai influenciar no mundo, vamos vender tudo, depois a gente vê. Tanto que a Nvidia chegou a um valor de mercado de mais de 3 trilhões. Aí ela caiu cerca de 20%. Ou seja, ela perdeu, pode até puxar a notícia aí, em valor de mercado, se eu não me engano, foram 600 bilhões de dólares. E aí você pega um valor de uma Petrobras, é cerca de 80 bi. Então foram 4, 5 Petrobras que a Nvidia perdeu em valor de mercado em apenas um dia, tá aí, ó. A Nvidia perde quase 600 bilhões de dólares em um dia. Pânico para empresas de IA. Então, basicamente, foram quase aí 4, 5 Petrobras num dia só. Foi a maior queda em valor de mercado de uma empresa da história do mercado financeiro. E faz sentido, né? Pensa comigo. O camarada que tem um patrimônio de 1 milhão e cai 20%. Ele perdeu 200 mil. Se o camarada tiver 10 milhões, ele perdeu 2 milhões. Se o camarada tiver 100 milhões, ele perdeu 20 milhões. Se ele tiver 1 bilhão, ele perdeu o quê? 200 milhões. Perdeu 200 milhões. Se ele tiver 10 bilhões, ele perdeu 20%, né? Perdeu 2 bilhões. Se ele tiver, que nem é o caso da Nvidia, que eram 3 trilhões, aí cai 20% e perdeu 600 bilhões, né? Então é basicamente Quanto isso. maior o valor de mercado, quanto maior o patrimônio, maior a queda, né? Tem pessoas que estão questionando se realmente foi necessário tão pouco investimento, se até mesmo não usaram placas da Nvidia para treinar essa IA. Então isso não tá certo pelo mercado que aconteceu, por quem é especialista nisso. Um questionamento grande era o seguinte, não,
porque é proibido ter essa importação lá na China dos aparelhos americanos da Nvidia aí. Já pensou, não, se é proibido, eles vão falar que eles têm também, né? Tem esse ponto também. Então a gente não sabe ainda realmente o que tá acontecendo, mas eu falo que se for realidade, que com muito menos processamento, com muito menos placas aí, com muitos menos chips, você consegue treinar uma IA e avançar isso, eu vejo que a Nvidia vai ter que rever um pouco, talvez, o que ela esteja fazendo, né? Exato. Agora, em relação a outras empresas de tecnologia que estão utilizando, mas não estão vendendo a pá, o que eu vejo é que ter concorrência no mercado e ter um software que é open source, que qualquer pessoa pode utilizar, vai facilitar ainda mais o desenvolvimento da IA, vai ficar mais barato e essas empresas vão se beneficiar disso. Acho que o mais preocupante pra Nvidia, e mesmo assim eu vejo que pode ter sido somente um sell-off, né, o pessoal vendendo de forma desesperada e não é tudo isso, mas pode ser também que tenha afetado de fato. Só o tempo vai dizer a partir de agora, mas para outras empresas, o Google, o Facebook, que é a Meta, a própria Apple se valorizou com isso, né, porque a Apple vende o hardware de fato, né, o iPhone e tudo mais, então não sofreu tanto assim, mas o Bitcoin sofreu. E o Bitcoin, eu posso falar pra vocês que não faz sentido ele sofrer dessa forma. Então, que o Bitcoin é 24/7. Então, o mercado americano já abriu em queda no Bitcoin, é negociado aí de madrugada, a hora que for. Então, ele tava lá por volta de 105 mil dólares. Isso no dia 26. 26 foi domingo. Foi domingo, Domingo. Surgiu esse rumor, surgiu essa possibilidade aí. O principal é que o mercado do Bitcoin, de cripto, é muito correlacionado com o mercado de tecnologia norte-americano. Então, o mercado já esperava que ia cair tecnologia lá fora, Bitcoin caiu também, mas pro Bitcoin não importa. Se quem vai ganhar a guerra da IA é a China, é os Estados Unidos, é a Nvidia, então isso aqui pode ter caído por conta disso, mas eu vejo que não tem fundamento ter caído, o Bitcoin não mudou nada no fundamento, não importa nada, beleza, agora vai ser a China que vai liderar na IA, que muda pro Bitcoin. Comenta aí o que você achou e não esquece de seguir o perfil.